Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Eu vejo que você está com aquela blusa mais uma vez. Sim, eu vesti ela para você poder explicar o que está escrito aqui. E o que está escrito nela? Vestes externas. Sim. Ora, se é assim, por que você está usando dentro de casa? Eu acho que a mudança climática causou com que dentro de casa eu tivesse que vestir essa blusa. Muito bem. Essa é uma explicação bastante razoável. Acho que todos em casa foram convencidos por ela. Vamos abrir com uma palavra de oração. E daí nós começamos. Nosso Pai Celeste, mais uma vez muito obrigado por nos reunir. Nós queremos conversar sobre coisas importantes mais uma vez, então nós pedimos que Tu abençoes essa conversa, ilumine nossas mentes com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Martin, existem certas coisas que precisam acontecer para que assim o panorama profético total possa atingir o clímax que é predito pela Bíblia. É necessário que certas questões ambientais acabem ocorrendo. Também são necessários problemas étnicos, nação contra nação, etnos contra etnos, reino contra reino. É necessário aspectos políticos concernentes à cura da ferida, ou seja, o poder político precisa ser devolvido à primeira besta. Sua influência na esfera política precisa ser restaurada. Também é necessário o aspecto religioso. As filhas precisam voltar à sua mãe. Isso é no sentido de Eu igrejas. não sofrerei perda de filhos, diz ela. Isso quer dizer que as igrejas protestantes precisam voltar para sua mãe. Essa igreja também precisa ter aliança com outras religiões, pois a Bíblia diz que tudo gira em torno dela. E nós vemos isso acontecendo no mundo. Também é necessária a implementação da marca da besta. E para que isso aconteça, é necessário que uma legislação envolvendo compra e venda seja também implementada. E tudo isso precisa se juntar exatamente na mesma hora. Tudo junto. Agora, profeticamente, para que tudo isso aconteça em sua devida ordem, ao mesmo tempo, é completamente impossível que tudo isso aconteça por coincidência. Somente a Bíblia explica que tudo isso aconteça ao mesmo tempo. No último episódio, falamos a respeito da agenda climática e como ela pode ser utilizada para implementar a marca da besta. Sim. A própria besta lhe diz qual é a sua marca. Segundo ela, é o domingo. Esta é a marca de autoridade da primeira besta. E quando o protestantismo reconhece essa marca e obedece a este decreto e o torna uma lei, é criada então a imagem da besta. Agora, devemos olhar para o segundo componente, que é a implementação da questão da compra e da venda. Por acaso estão sendo complementados os sistemas legais para que isto aconteça? Para que tudo ocorra exatamente ao mesmo tempo? E uma vez que tudo aconteça, isso não seria uma indicação que estamos no fim? Exato. Isso é tão incrível que reconhece 100% que a Bíblia é verdade. Sim. Porque, como você já mencionou antes, não tem como fazer nenhum outro tipo de predição que tenha a chance de se encaixar perfeitamente como essa daqui. Sim. É como a identificação da primeira besta. O chifre pequeno de Daniel, Deus assegurou-se de mencionar tanto os critérios para que ficasse claro que todos eles se encaixam na mesma organização. Assim, estatisticamente, é impossível que isso aconteça a menos que seja verdade. É a verdade. Portanto, todos estes critérios, todas essas características do chifre pequeno, lá em Daniel capítulo 7, que mais uma vez são exibidos lá em Apocalipse capítulo 13,
ligando a besta que sai no mar ao chifre pequeno de Daniel capítulo 7, este perfil e visão profética são tão claros que todos os reformadores unanimemente identificaram Roma como o chifre pequeno. Infelizmente, os seguidores destas igrejas hoje negam este fato, porque não estudam mais as profecias da Bíblia. Hoje, eles aceitam a teologia de jesuítas, que é a teologia da Contra-Reforma. Esta é a coisa mais horrenda que aconteceu ao cristianismo, desde a sua incepção. Sabe, o problema é que o diabo é astuto. E é por isso que ele se assegurou de cuidar disso aí tudo. Além de ele ter se infiltrado, existe a perseguição física. E a humanidade não tem desculpa. Ah, sim. Porque a Bíblia mostra claramente, sem sombra de dúvidas, quem é este poder. Está tudo ali na Bíblia. Ironicamente, hoje, a Bíblia está aí. E eles adoram citar a Bíblia. Mas a essência daquilo que ela diz é totalmente ignorado. É isso, é completamente verdade. O título de hoje é Dinheiro Digital. Identidade digital para controlar o que a humanidade compra e vende. Vamos para a visão profética. E tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta pudesse falar. A imagem da besta, a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, receberá este poder. E fará uma imagem, ou seja, igreja e Estado irão se unir. Não é uma questão de se, mas uma questão de quando. Para que a imagem da besta pudesse tanto falar como fazer, isto significa que ela possui poder legislador. Ela pode fazer leis, ou seja, falar, assim como impor, fazer, com que tantos quanto não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Bem, adorar a imagem da besta, ou seja, adorar este sistema político-religioso. Nós adoramos esse sistema ao obedecê-lo. Exato. E pelo fato de haver a palavra adoração ali, significa que precisa haver uma conotação religiosa. Assim como a obediência contrária à vontade de Deus. É isso daí. Ou decide se adorar a Deus. Lembre Apocalipse capítulo 14. Adore aquele que fez o céu, a terra, as fontes das águas. E o sinal disso é o sábado. Sim. Mas aí chega a primeira besta e diz, não, eu tenho um outro evangelho para você. Você é salvo pelo meu sistema sacramental. Martinho Lutero falava sobre isso. A Igreja Católica enganou o mundo com a sua falsa teologia e sistema sacramental, que tomou o lugar da palavra de Deus. Ela tomou o lugar da justificação pela fé. Sendo assim, quando se adora a imagem da besta, estamos obedecendo esta imagem da besta, esta união entre a Igreja e o Estado, que age da mesma maneira que agiu a Igreja da Idade Média. Ao adorar esta união, estamos indo contra a vontade de Deus. Portanto, ela deve estar associada a algo que tem a ver com a vontade de Deus e reconhecimento de sua autoridade. E ele fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa. Este é um detalhe muito, muito importante. Trata-se de uma ação cognitiva. Correto, e isso então também traz a porção de que se você não estiver completamente fazendo isso pela convicção religiosa, você está fazendo porque é forçado a fazer. Sendo assim, as pessoas obedecerão porque concordam ou obedecerão apesar de não concordarem. De forma que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tenha a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. O nome da besta é o caráter dela, ou seja, você o admira. Você o obedece porque concorda com ele.
ou o número de seu nome, que é 666. Todos nós já sabemos disso. Este número representa o mundo. Não representa o céu. Significa fazer a vontade do homem e não a de Deus. E a vontade do homem é editada não pelo homem, mas pelo dragão. Portanto, Martin, é importante que o governo tenha legislações a fim de implementar as regras com relação à compra e venda. Nós já mostramos este vídeo antes, mas apenas para contextualizar, vamos mostrá-lo mais uma vez. O que define uma ordem mundial é sempre o sistema financeiro. E o que estamos vendo no mundo hoje, acho que estamos à beira de uma dramática mudança, onde estamos prestes, e direi isso com ousadia, estamos prestes a abandonar o sistema tradicional de dinheiro e contabilidade e introduzir um novo. E o novo, a nova contabilidade, é o que chamamos de blockchain. E significa digital, significa registro quase perfeito de toda a transação que acontece na economia, o que nos dará muito mais clareza sobre o que está acontecendo, e isso também levanta enormes perigos em termos de equilíbrio de poder entre estados e cidadãos. Na minha opinião, vamos precisar de uma constituição digital de direitos humanos, se vamos ter dinheiro digital. Mas também esse novo dinheiro será soberano por natureza. A maioria das pessoas pensam que o dinheiro é cripto e privado. Mas o que vejo são superpotências introduzindo a moeda digital. Os chineses foram os primeiros. Os Estados Unidos, eu penso que estão caminhando na mesma direção. Os europeus se comprometeram com isso também. E a questão é se um novo sistema digital e contabilidade digital acomodará as necessidades concorrentes dos cidadãos de todos esses locais, de forma que todos os seres humanos tenham uma chance de ter uma vida melhor. Pois essa é a única forma para saber se a nova ordem serve mesmo. Portanto, agora é a hora de pensarmos como vamos resolver isso. E isso será parte da resposta de como a nova ordem vai funcionar. Martin, eles querem estabelecer um sistema no qual tem o conhecimento de cada transição. E é claro que eles também controlarão cada transação. Nós já mostramos antes que, por exemplo, se você receber dinheiro do governo, ou eles podem até mesmo, do seu próprio dinheiro, decidir no que você pode gastar ou não. Sim. Ou mesmo permitir que você gaste. Exato. Temos aí um jornal alemão, é um jornal alemão de economia. Torre de Babel, a Grande Depressão 2.0 disparará a grande catástrofe financeira mundial. O mundo está caminhando para a segunda edição da Grande Depressão, mas o colapso financeiro vindouro ultrapassará qualquer coisa que a história humana já viu. A introdução de um sistema bancário separado foi a reação do governo americano à séria crise financeira do ano de 1929 a 1933, as grandes perdas para o público geral, as quais não eram sequer possíveis, porque os bancos conduziam tanto os negócios de seus clientes como a especulação. O colapso de 2008 foi, na verdade, um mini-colapso. Nenhuma correção, na verdade, aconteceu. Na verdade, ele foi mascarado por um aumento gigantesco de débito, garantindo que, quando o inevitável colapso realmente acontecer, sua gravidade será muito maior do que qualquer outro colapso da história. É incerto quando o tal colapso vai acontecer, mas é certo que ocorrerá. Portanto, haverá um grande reinício. Gostemos disso ou não? Eu acho que eles já estão ocupados com isso. Alguns estão dizendo que seja lá o que você precisa, consiga agora. Será que os outros países estão seguindo nesta linha? Veja só essa notícia. Israel acaba com o uso de dinheiro vivo para compras maiores do que 6.000 nis. Transações em dinheiro vivo que excedem 6.000 nis serão ilegais como parte do esforço para lutar contra a lavagem de dinheiro e atividade criminosa. As restrições estão aumentando. E o motivo que eles deram? Pode parecer plausível, mas eu não acho que seja o motivo real. É claro que não. O motivo verdadeiro é o controle. Controle absoluto. De acordo com a nova lei, qualquer pagamento acima de 6.000 nis, o que é equivalente a $1.700,
precisa ser feitos por meio de métodos alternativos, como transferência digital ou cartão de débito. Transações entre pessoas físicas que não estão listadas como pessoas jurídicas estarão sujeitas a 15 mil NIS em dinheiro vivo. Portanto, vocês querem ver que eles querem limitar as pessoas. Será que eles podem limitar totalmente? Sim, com certeza. E talvez é importante que nós mencionemos que, como você já disse antes, a maneira de não ter que fazer parte disso, no fim, é cuidar de si mesmo. Sim. Mas não tem como ser se você estiver preso ao sistema. Especialmente se você for dependente de todas as organizações pelo mundo. Por exemplo, se você mora na cidade, você é dependente de coisas como supermercado e tudo mais que tem a ver com a vida na cidade. Você não poderá cultivar o seu próprio alimento, etc. Então, todas essas questões serão relevantes no futuro. Temos mais um artigo no The Guardian, também de 2022. É apenas para mostrar que tudo isso está acontecendo e está acontecendo agora. Um passo mais próximo de uma sociedade sem dinheiro vivo, conforme 23 milhões de pessoas no Reino Unido abandonam as moedas. Acho que todos sabem que as moedas, virtualmente, já não têm valor hoje em dia. Eles desvalorizaram a moeda de tal maneira que, no final das contas, você só tem papel quase sem valor. Pois é. Sempre que me dão um troco, eu jogo aquelas moedinhas em uma caixinha e costumo dar quando alguém faz um favor para você, como lavar sua janela ou coisas assim. Portanto, isso já está acontecendo. A expectativa é que as moedas façam parte de apenas 6% de todos os pagamentos do Reino Unido. A gente não precisa ler o artigo todo, mas basicamente estamos caminhando para uma sociedade sem dinheiro vivo. Mais um artigo daquele jornal alemão: contas congeladas na China levam a corridas bancárias e protestos. As pessoas não têm mais acesso ao seu dinheiro. Isso levou a bastante protestos. Houve muita resistência. Tudo para conseguir o seu dinheiro de volta. O primeiro baque foi perder o seu emprego por causa da política de combate à Covid e depois perder o dinheiro que você guardou a vida toda, sem uma razão específica, e finalmente ser impedido de manifestar-se graças a um QR Code do Corona. Portanto, as pessoas estão totalmente travadas. Exato, eles reuniram todos os esforços da coerção nisso aí. Sim, e pelo fato de haver uma falta de moradias na China, veja, as pessoas compram imóveis na planta, mas as empresas que deveriam entregar acabam falindo. As pessoas então gastam muito dinheiro em algo que nem sequer recebem. E em outros casos, aqueles grandes apartamentos que foram construídos acabam sendo implodidos. E junto vai o dinheiro das pessoas. Isso certamente cria uma raiva por parte das pessoas. Continuando. Esta é uma terrível realidade para centenas e milhares de chineses por meses. Por outro lado, os especialistas financeiros alertam sobre as consequências da crise bancária de Henan para a economia global. Ela já reagiu sensivelmente à radical política de trancamento chinesa. Por outro lado, os incidentes em torno da invalidação de cidadãos chineses por meio dos QR Codes do Corona demonstram quão vulneráveis os sistemas digitais de certificação de saúde individual são para o abuso de poder político. Nunca se esqueça de que a besta é uma cópia do que é verdadeiro, não é? É uma contrafação. Sendo assim, é como sempre dissemos aqui, ela também tem um braço direito. Sim. Ela tem um evangelho. E não é o evangelho da Bíblia, pois Roma não acredita na expiação. Não é um evangelho da Bíblia. Não se trata de justificação pela fé, pois Roma não acredita em justificação pela fé. A besta tem um braço direito, ela tem uma mensagem de saúde, e a mensagem de saúde de Asclépios. Como disse o artigo, eles se valeram de um QR Code. Eles querem trancá-lo no sistema deles, em todos os níveis. As pessoas têm medo do que, Martin? Bem, Elas têm medo da fome. sim.
O alimento é algo muito importante de que precisamos. Também de moradia, precisamos de um telhado sobre a cabeça. E também precisamos de saúde. Exato. Se algumas dessas coisas faltam, as pessoas entram em pânico. Certo? Bem, há um sistema de saúde dado por Deus e um sistema de saúde do mundo. E nós sabemos que o saúde do mundo é firmemente ancorado ao sistema romano. E nós vamos ver isso de novo no episódio futuro. E apenas para lembrar as pessoas de que todas essas coisas que temos experimentado nos últimos 2 anos estão ancoradas no jesuitismo. Sim. Por exemplo, os fundadores do sistema médico que possuímos hoje é baseado no jesuitismo. Vamos dar uma olhada nessa crise lá na China, que, é claro, é apenas um sintoma do que ocorrerá no resto do mundo. Protesto na China promovido por trabalhadores. Quem são os manifestantes? Pessoas que perderam economias de uma vida. Os bancos da China estão passando por uma grande crise e essas são pessoas da província de Henan. No mês de abril, 4 bancos suspenderam os saques, significando que pessoas que depositaram dinheiro nesses bancos não puderam sacar. As lutas já duram meses, já houve pelo menos 3 protestos e toda vez o Estado chinês respondeu com feroz repressão. Veja esta manchete: boicote das hipotecas da China, dados apagados por sensores à medida que a crise se espalha. A notícia vazou hoje. E quando os sensores chineses entram em ação, muitas vezes é indicação de que há um grande problema. De acordo com um relatório, um boicote está acontecendo em pelo menos 86 cidades. Quantos projetos? Mais de 230. De quanto dinheiro estamos falando? Pelo menos 48 bilhões de dólares. Esse é o valor de todos os empréstimos em projetos habitacionais atrasados. Como a China irá reviver esses projetos? As opções são limitadas. O setor imobiliário da China se tornou um dos mais passivos. Recentes inadimplências colocaram os bancos em risco. A dívida real é muito maior. Novamente, alguns números. Os bancos chineses emprestaram 9 trilhões de dólares ao setor imobiliário. E mais da metade disso são empréstimos hipotecários. Já vimos tudo isso antes. Foi exatamente isso que aconteceu em 2008 na crise das hipotecas subprime na América. Foi exatamente isso. O grande problema é que a China está tentando esconder tudo isso. O mundo precisa saber das más notícias sobre a China. Em 2020, causou a propagação do vírus de Wuhan e o mundo teve uma pandemia. Em 2022, a China está escondendo outra crise que pode nos causar uma pandemia financeira. Muito bem, Martin. Nós sempre olhamos as coisas de um ponto de vista profético. Então, deve haver um mecanismo estabelecido que controle como as pessoas gastam o dinheiro. Este é o novo sistema. É mesmo? Que não existia antes. É, porque você tem dinheiro, mas não pode gastar. E ele não restringe as suas atividades? 100%. Seria possível também conduzir as suas ações em uma certa direção? Não é isso que a Bíblia diz que iria acontecer? Exato. Estamos falando de profecia aqui. E essa questão não estaria atrelada à marca? Sim. Está atrelado porque o comprar e o vender e a marca da besta são inseparáveis na Bíblia. Então, se está atrelado à marca, como os países estão conduzindo essa implementação? Vamos dar uma olhada. A Euronews nos fala a respeito de uma semana de 4 dias. Quantos países já abraçaram essa ideia e como ela está indo? Nela, trabalhadores trabalhariam 4 dias por semana, ganhando a mesma coisa e os mesmos benefícios, mas com a mesma carga de trabalho. Visto como o futuro da produtividade dos trabalhadores e o equilíbrio entre o trabalho e a vida, os defensores de uma semana de 4 dias de trabalho sugerem que, quando ela for implementada, a satisfação dos trabalhadores vai aumentar, assim como a sua produtividade. Os sindicatos da Europa estão conclamando os governos a implementar a semana de 4 dias de trabalho. Mas quais países já abraçaram a ideia e como ela está indo? A Bélgica introduziu a semana de 4 dias de trabalho para os trabalhadores que quiserem. O Reino Unido iniciou em junho um teste de 6 meses. A Escócia e o País de Gales se uniram a um crescente movimento global. A Islândia é um dos líderes do movimento.
A Suécia não tem certeza a respeito. A Alemanha começou um teste com uma semana menor de trabalho. No Japão, grandes empresas estão fazendo experimentos. A Espanha vai começar o período de teste. A Unilever está testando o sistema na Nova Zelândia. E há um grande interesse nos Estados Unidos e no Canadá. Me parece um movimento universal. E qual que seria o resultado se isso daí acontecesse? Qual seria um dos dias de folga? Domingo. Este artigo diz que a África do Sul precisará alterar leis para introduzir a semana de 4 dias de trabalho. Enquanto um crescente número de empresas na África do Sul e em torno do mundo estão considerando a adoção de uma semana de 4 dias de trabalho, as leis trabalhistas daquele país provavelmente precisarão fazer uma emenda para permanentemente acomodar essa mudança. Veja, eles estão falando a respeito do aumento da moral dos empregados, mas em todo outro lugar, no que tange a questão do domingo, esta é uma das questões. Este movimento não seria uma maneira muito boa de preparar caminhos? Exato. Vamos criar um pouco mais de espaço, mas introduzir o domingo ali. E por isso que eu queria dizer que talvez isso seja só o precursor para uma outra coisa. E é claro, nós precisamos ter estabelecido a tecnologia para monitorar o que você está fazendo em relação a isso. E o que eu estou fazendo, o que todos estão fazendo. E então, neste perfil digital, precisa constar toda a informação disponível deste indivíduo em particular. Quando você entra no app, nos dias de hoje, e o app pergunta qual é o seu nome, e você coloca ali no cadastro o seu nome, imediatamente aparece não apenas o seu nome, mas o seu RG, o seu CPF, seu telefone, aonde você mora, seu endereço, aonde você trabalha. Será que eles sabem também a sua religião? Houve um censo alguns anos atrás, aqui na África do Sul. Todos eram obrigados a participar. E eles vieram até minha casa e me pediram para preencher o formulário do censo. E eu preenchi. E havia lá embaixo uma categoria chamada religião. A qual religião você pertence? E eu respondi, cristã. Muito bem. Eles então me disseram, olha, você não pode só escrever cristão. Você deve dizer a denominação a que você pertence. Ora, por que eu devo dizer isso? Que diferença fará para vocês se eu disser minha denominação? Afinal de contas, as pessoas trocam toda hora de denominação hoje em dia. Não que eu vá fazer isso, mas eu perguntei a eles qual era a necessidade de tal coisa. E eles disseram que era obrigatório. Eu perguntei, tá, como vocês fazem com os muçulmanos? Se eu for um muçulmano, o que eu preencho lá embaixo? Eles disseram muçulmano. Ora, isso não é justo, disse eu. E se ele for sunita ou xiita? Ora, ele não deve dizer qual a ramificação do Islã lhe pertence? Ora, se ele não tem que dizer, eu também não vou. Eles ficaram furiosos comigo. Disseram que iriam me processar. Bem, até hoje não fizeram nada. Mas, no fim das contas, isso é tudo inútil, porque eles sabem qual denominação eu pertenço. A de todo mundo, na verdade. Exato. Você seria ignorante de achar que eles não poderiam saber, mesmo se você morar longe de tudo. Não acha que eles não saibam onde que você está. Eles sabem muito bem. E aí surge a pergunta, se eles já sabem, então, qual seria a razão de eles fazerem um censo? Eu diria a todo mundo que, quando o problema de fato começar, será um tempo de angústia como nunca houve. Pode ser que eles estejam tão ocupados e leve um tempo para chegar a você, especialmente se você não morar nas cidades. Exato. E tem Deus que pode te esconder no esconderijo da rocha. Eu vivia numa fazenda bem afastada. Era uma fazenda lá na cidade do Cabo. Nós estávamos dirigindo para o aeroporto. Nós dirigimos muitos quilômetros. Mais de 200. Eu dirigi todo esse percurso por trás da montanha, aquela área remota, e nós vimos um incêndio.
Um incêndio na montanha. Bem, se você ver um incêndio na montanha naquela área, você deve reportar. Então, nós chegamos na próxima cidade, que era cerca de uns 150 quilômetros de onde eu morava. E nós chegamos lá e dissemos às autoridades que a gente havia avistado o incêndio. Eles então perguntaram qual era o meu nome. E tão logo eu disse o meu nome, em um segundo ele já sabia onde eu morava e tudo mais a meu respeito. Como ele sabe de tudo isso, pensei eu. Uma delegacia minúscula no meio do nada. Como sabem tudo a meu respeito? Sim, e tem uma empresa chamada TransUnion na África do Sul. E nós já mencionamos antes, mas eles têm toda a sua informação digital, que está conectada com o governo, com os bancos, com o imposto de renda, tudo isso, a polícia. Então mesmo que você não tenha um telefone desses smartphones, ou algum dispositivo eletrônico, os seus dados já estão lá com eles. Exato, eles já têm. E quão sérios são eles em assegurar-se de que já possuem a sua informação? Bem, este cavalheiro, na minha opinião, e em muitas situações, deixou a entender que ele é mais inteligente do que Deus, mas isso é problema dele. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Muito em breve, as pessoas andarão por aí com sensores biométricos nos seus corpos ou mesmo dentro deles e permitirão ao Google, Facebook ou ao governo chinês ou a quem quer que seja que monitorize constantemente o que se passa dentro do seu corpo. Toda essa ideia de que os humanos têm, sabem, isto de que eles têm esta alma ou espírito e que têm livre arbítrio e ninguém sabe o que está acontecendo dentro de mim, que o que quer que eu escolha, seja nas eleições ou no supermercado, é o meu livre arbítrio, isso já era. Temos a tecnologia para hackear seres humanos em grande escala. Novas tecnologias de vigilância que estão agora implementadas apenas para lidar com este surto de coronavírus. E quando passe, alguns governos podem dizer sim, mas uma segunda onda de corona está chegando. Por isso temos de estar preparados e existe o ébola e também a gripe comum. Por que não proteger as pessoas contra isso também com este novo sistema de vigilância? Por isso a tendência seria prolongá-lo indefinidamente. Também é o momento em que a vigilância acontece realmente abaixo da pele. Os governos não estão agora só interessados em onde vamos ou com quem nos encontramos, mas até no que acontece dentro do nosso corpo. A questão é que ele já tem a tecnologia. Eles podem introduzi-la por meio de um falso programa. E se você não fizer parte desse falso programa, neste caso, você está economicamente isolado, sem poder comprar ou vender. A pergunta é, isto já está implementado? Exatamente. Seria isto importante em termos de profecia bíblica? Mas talvez alguém nos pergunte, e agora, o que nós faremos sobre isso? Bem, o que você sugere que elas façam, Martin? Eu acho que obedecer o que o Espírito de Profecia e a Bíblia dizem. Muito bem. Em tanto quanto possível, cuide de você mesmo, saia das cidades, cuide de você mesmo e deixe o resto nas mãos de Deus. Isto é muito importante. Deixe as consequências com Deus. Sim, eles vão conseguir achar você. Sim, eles farão um monte de coisa. Mas você tem um protetor, que eles não conhecem. Exato. Deixe as consequências com ele. Faça o que é certo. E deixe as consequências com Deus. Então, na verdade, é um chamado de Deus para fazer que a sua fé e a sua introspecção com Ele fiquem no melhor estado. Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que é o verso 6 do capítulo 11. Implementação do Programa Nacional de Passe de Combustível por QR Code, a partir de 25 de julho. Este artigo é de 2022. Colombo. O Programa Nacional de Passe de Combustível por QR Code será implementado ao longo da ilha a partir de segunda, 25 de julho, tuitou o ministro Kashana Witsekera. Veja só, um passe nacional de combustível. E isso é para, de novo, mostrar que eles vão controlar cada aspecto da sua vida. O que você pode e não pode fazer. O que você pode fazer e o que não pode. Então, de novo,
Procure fazer o que é certo e faça o que puder. Lembre-se que Ezequias se preparou para o cerco. Ele desviou a água. Ele preparou muitas outras coisas. E então deixou as consequências com Deus. Mas ele se preparou. Isso é muito importante. É necessário colocarmos os pés no Jordão antes das águas retrocederem. WFP e o ministro de Comércio do Iraque lançam um aplicativo de smartphone de racionamento de comida para 1,6 milhão de pessoas no Iraque. O Programa Alimentar das Nações Unidas e o ministro iraquiano de Comércio lançaram o Tamwini, um aplicativo para smartphone Najaf, que será lançado para 1,6 milhão de pessoas ao longo da governadoria. O robusto sistema de distribuição pública é constantemente atualizado em tempo real e também permitirá a priorização das famílias mais vulneráveis. Debaixo da proteção do programa WFP, a digitalização do PDS também está promovendo uma base para que outros ministérios do governo se alinhem e criem um único registro social de famílias que mais necessitam de apoio. Eles sempre dizem a mesma coisa. É sempre para o bem de alguém. Mas, na verdade, é só para ter controle. É muito triste, porque eles jogam essa carta religiosa do amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, na verdade, eles têm um plano oculto também. Financial Times, de 2022. O presidente do Irã corta o subsídio ao pão. O presidente iraniano Ibrahim Raisi anunciou planos para cortar o subsídio de pão enquanto os preços do trigo crescem globalmente e Teherã tenta contornar o impacto das sanções americanas nas exportações de petróleo. O governo oferecerá cupons digitais aos cidadãos, que lhe dará acesso a uma quantia limitada de pão a preços subsidiados, enquanto o resto estará disponível a taxas de mercado. Seria possível, a partir daí, alterarem para um controle total? Ah, com certeza. Já está lá, é só mudar o número. É. Luta contra o dinheiro de papel. A Austrália testa a moeda digital. O Banco Central está seguindo o pedido do Banco Internacional de Assentamentos a todos os bancos centrais do mundo a prepararem para a introdução de moedas digitais. Quantos bancos? Todos. A Austrália, os Estados Unidos, a Europa e China também estão caminhando para o fim do dinheiro digital. 110 países ao redor do mundo estão atualmente preparando-se para as moedas digitais. É isso aí, Martin. Você vai se surpreender muito se ainda estiver ignorante sobre isso. Muito bem. O Banco de Reserva Federal Americana já está trabalhando no desenvolvimento do dólar digital. E o trabalho já está bem avançado, conforme mostram alguns documentos publicados recentemente. Na verdade, o Biden acabou de assinar um documento que implementa isso aí. Mais um artigo. Ato americano para a identidade digital deve passar, pavimentando o caminho para a próxima identidade digital. Martin, a profecia bíblica está se cumprindo diante de nossos olhos. Não que esse sistema de acesso ao seu dinheiro seja a marca da besta em si. Não. Conforme eu já disse 1000 vezes aqui, Deus não está preocupado no que você gasta o seu dinheiro, ou como você gasta, ou qual método você usa para pagar. Ele se preocupa com o seu caráter. Ele se preocupa com o que vai na sua mente. A quem você reconhece como o seu Deus. Um projeto de lei para uma nova identidade digital americana está seguindo firmemente no Congresso. Mas por que agora? Por que todos os países estão fazendo isso agora? Porque os movimentos finais serão rápidos. Eles sabem exatamente o que virá por aí. Eles se prepararam. Será um movimento universal. Ninguém vai escapar deles. Quando chegar, você tem que aceitar. Quem estará no controle? Serão os governos e as grandes corporações. Sim. Um novo sistema feudal, como já dissemos. E você será trancado dentro desse sistema feudal, e você goste ou não. E no final das contas, você não vai ter nada, mas vai ser feliz.
Uma versão praticamente idêntica a esse projeto também foi introduzido no Senado, o que significa que está um passo mais perto de tornar-se uma lei. Uma vez aprovado, o ato de identidade daria aos governos federais uma fundação legislativa necessária para iniciar um serviço digital de identidade para o cidadão americano. Isso não é apenas na América, é universal. Todo lugar, como já dissemos aqui. Segundo o que diz a Bíblia, quantas pessoas serão forçadas a fazer parte disso? Todos. Ricos e... Os ricos e os pobres. Aham. Mesmo eles dizendo que é direcionado aos pobres para ajudar eles. Não vai ter isso de legislação diferente para os ricos e para os pobres. Vai ser a mesma lei para ambos. Muito bem. Segundo eles, é para tornar as coisas mais fáceis. E é claro, eles precisam vender o produto deles. Vejamos como estão fazendo isso. Com essa identidade digital, você revende roupas fácil. Ela captura a trajetória de sua roupa desde a fabricação, através de diferentes compradores, a eventuais reciclagens, evitando que roupas vão parar num aterro sanitário. Nos Estados Unidos, só 15% dos tecidos é reciclado, o resto é incinerado ou jogado fora. Revender roupas é uma ótima maneira de diminuir o desperdício de moda. Mas como saber se aquela camisa que você quer é autêntica? Uma nova solução pode fornecer a prova. Uma etiqueta de identidade com um QR Code é vinculada a uma identificação digital única que fica na nuvem. Cada vez que o código é escaneado, mais dados são coletados sobre a trajetória da peça de roupa. Oficialmente verificado, os amantes da moda têm certeza de que seus estilistas estão vendendo algo real, enquanto as grifes podem saber onde suas roupas vão parar, bem como entender os gostos dos consumidores e simplificar a autenticação dos produtos. Esta solução foi criada por companhias como Ralph Lauren, Everything e Vestiaire Collective, em parceria com o Fórum Econômico Mundial. Mais etiquetas e mercados de revenda estão entrando a bordo, trazendo bilhões de produtos a uma vida digital, dando a eles uma ID. Este clipe foi muito interessante. Você acha que tem a ver somente com roupas? Não, com certeza não. Será que ele também serve para controlar aonde o item pode ser comprado e para quem pode ser entregue? Isso mostra até quando isso se estende. Até as roupas que você usa, você pode alugar e ser feliz. Você pode alugar e ser feliz. E isto aí está de acordo com o que diz o Fórum Econômico Mundial, não é mesmo? E nós já vimos no episódio passado e em muitos outros que isso está ligado com as Nações Unidas e, como você já disse várias vezes, o Fórum Econômico Mundial e todos os demais jogadores não estão ligados ao Vaticano. Sim. Estariam as empresas ligadas ao Vaticano? É. Eles não fizeram um acordo com o Vaticano, um documento assinado com ele? Os líderes políticos associados ao Fórum Econômico Mundial, por um acaso eles não foram ver o Papa para sanear com ele? Sim. E por que ninguém viu isso? Eu não sei. Não, Por que todo mundo fica esperando o anticristo no futuro quando ele está muito bem vivo agora e ativo, exatamente como previu a Bíblia? É porque eles querem ouvir fábulas engenhosamente inventadas. Aham. O governo canadense quer implementar a identidade digital, apesar de as preocupações de especialistas a respeito da privacidade. Ora, é claro, afinal, o líder daquele país é o garotinho favorito do Fórum Econômico Mundial. E, é claro, do Papa também. Ah, com certeza. A pandemia da Covid-19 salientou a necessidade dos serviços governamentais serem acessíveis e flexíveis na era digital. O próximo passo em tornar os serviços mais convenientes a serem acessados é um programa federal de identidade digital, integrado com plataformas pré-existentes, disse o governo. A rede engloba todo mundo. Um governo digital coloca o povo e suas necessidades em primeiro lugar. Como eles são bonzinhos, Martin. Eles se importam com os seus cidadãos e compartilham informação com eles. Ele os envolve ao fazer políticas e planejar serviços. Ele valoriza a inclusão e a acessibilidade. Ora. Mas ele também rouba completamente a minha privacidade. Mas Eu não quero isso. Mas é para o seu próprio bem. Ah, é claro, é para o bem comum. Sim. Ele desenha serviços para as pessoas que precisam e não para as organizações que os entregam, disse o governo. Que conversinha bonita, não? Aham.
Guia em como provedores de identidade digital podem tornar-se certificados para completarem checagem de identidade digital pelo direito de trabalhar, direito de alugar e os esquemas da DBS. Esse desenvolvimento se alinhará com a proposta da Disclosure and Bearing Service para habilitar a sua checagem de identidade digital dentro do seu processo de checagem de registros criminais, através da introdução do seu esquema de identidade confiável. Martin, se um governo faz uma lei e faz com que todos obedeçam a ela, mas se você se recusar a obedecer essa lei porque ela contraria a sua consciência e a Bíblia, você se tornaria um criminoso? Sim, porque vai ser contra a lei. Será então que esse sistema de identidade digital poderá te relacionar ao registro criminal? Com certeza. Você pode tornar-se um alvo? Claro, e daí você não vai ser simplesmente um marginalizado. Você vai ser um criminoso. E você poderá ser tratado como um. E se você tiver no seu país já uma pena de morte para certos tipos de criminalidade, não seria um problema para eles implementar para isso também. Correto? Este guia mostra como provedores podem se tornar certificado para completarem uma checagem de identidade digital pelo direito de trabalhar e direito de alugar. Por um acaso você se lembra que o Fórum Econômico Mundial quer que façamos essas coisas? Exato, e eles disseram que você vai ser feliz, mas só se você obedecer a tudo isso aí. Somente se você se adequar aos princípios. Agora, quanto vale a sua liberdade, Martin? Bem, valeu a vida do Filho de Deus. Bem, eu tenho trabalhado sobre essa questão da liberdade há muito tempo em minha vida. A Bíblia não diz que o Filho de Deus nos libertará? Ela não diz isso? Os judeus ficaram bravos com isso. Eles disseram, nós não somos escravos de ninguém. Mas Jesus disse que eram escravos. E ele poderia libertá-los. É claro que ele se refere ao pecado. Sim. Ele nos libertará do pecado. E este é todo um assunto em si mesmo, mas vai além da questão do pecado. Se você aceita Cristo, então você certamente se torna livre. Não é? Portanto, é mais do que uma libertação do pecado. Significa uma liberdade total, mas essa liberdade tem um preço. Esta liberdade custa o preço de se estar em harmonia com o sistema de governo que Deus estabelece. Exato. Uma decisão cognitiva. Portanto, Deus tem uma série de leis que são a base de seu governo, pois sem uma lei não existe governo. Exato. Seria Deus também um juiz? Mas ele também não é um advogado? Sim. Mas ele somente se torna o seu advogado quando você finalmente reconhece que transgrediu a lei dele. Correto? Exato. É aí que ele se torna o seu advogado. Ele então defenderá a sua causa, dizendo, eu removi a sua veste imunda e dei a ele uma nova que está em harmonia absoluta aos preceitos de Deus. E, portanto, se ele abraçar esta veste e torná-la sua, apropriando-se dela como um dom gratuito, ele poderá então fazer parte deste governo. Mas você só se torna livre dentro do governo de Deus se aceitar os preceitos dele. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, pois quem diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele. Aqui estão aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Então, este é o preceito. Mas o diabo é o contrafator de Deus. E ele também alega ter um sistema de governo. E você terá que fazer parte do meu governo, o que implica obedecer às minhas leis e os meus preceitos. E então eu te darei livre acesso a tudo o que você precisa. Ele quer fazer igualzinho Deus. E ele fez a mesma coisa com Jesus no deserto. Exato. Tudo o que Deus faz, ele tenta imitar.
Ele diz, você não poderá fazer parte do meu governo se você se recusar a aceitar os meus princípios. Ele não diz assim? Sim. Muito bem. Ou você é um escravo da justiça, ou você é um escravo deste mundo e seus preceitos. A questão é que se você escolher obedecer a Deus, você torna-se escravo de seus preceitos, mas se escolhe obedecer ao diabo, você se torna escravo dos preceitos dele. Portanto, ou você é escravo de um ou do outro. Aham. Mas Jesus diz Sim. que se você aceita o caminho dele e o jeito dele de pensar, ele não mais te chama de escravo, mas de irmão. Exato. Martin, se os dois sistemas são realmente, em termos de essência, idênticos, por favor, não entenda errado o que eu disse, ok? Se os dois sistemas são idênticos, já que os dois se baseiam em leis, os dois são baseados na obediência a essas leis. Do contrário, você não pode participar dos seus mundos. Já que no mundo de Deus você morre, você não pode fazer parte dele. E no mundo do diabo também, você vai morrer se não obedecer a sua lei. Então, você fica ali no meio, tendo que escolher um dos dois. Agora, o que é que determina qual dos dois você fará parte? A fé. Aquele que você escolher. O que é que determina? Se eu tiver que fazer essa decisão agora, tendo essas duas opções, eu posso estar no mundo e participar de tudo o que esse mundo tem para oferecer, contanto que eu concorde e assine embaixo, que eu obedecerei a todos os seus princípios, e do outro lado também tenho que assinar um documento que chamamos de aliança. Você entendeu? É como escolher entre dois partidos políticos. Eu devo analisar o caráter de um lado e então compará-lo com o caráter do outro lado. Trata-se de dois legisladores. A qual deles escolherei? Escolherei aquele que me promete tudo o que os reinos do mundo têm a me oferecer para eu ser feliz? Ou escolherei aquele que me promete a vida eterna sob a condição de viver em harmonia com a sua palavra? E que você deixe tudo que esse outro está te dando para trás. Eu devo analisar os dois caráteres. E eu vejo que um deles é baseado na coerção e em motivos egoístas, enquanto este outro se baseia no amor. E como eu sei que este aqui se baseia no amor, porque nenhum homem pode ter maior amor do que dar a própria vida aos seus amigos. E foi exatamente o que Jesus fez. Jesus estava pronto para dar a própria vida, para que assim eu pudesse participar de tudo o que o céu tem para oferecer e ser feliz. Agora, no mundo de Satanás, eu não terei nada e serei feliz. Eu poderei morar em alguma casa? Sim. Muito bem, eu poderei morar em uma casa. Eu terei acesso à comida? Sim. Sim, eu terei acesso a tudo, contanto que eu obedeça às suas regras. Mas quem é o dono da casa? Ele. Ele é o dono. E no reino de Deus? Quem é o dono de tudo que Deus criou? Ele. Deus criou tudo, Ele é o dono de tudo. Ele é o proprietário de tudo. Tudo é meu. Você não é o dono de nada. Mesmo o dinheiro que você ganha todos os meses, eu te dei a capacidade para ganhá-lo. Até o dinheiro é meu, mas eu te darei a 9ª parte dele. Você pode usar. Me devolva apenas 10%, para que assim eu possa sustentar o meu sistema e os meus embaixadores aqui na Terra. Não é? É assim com Deus. Mas quando Ele te der uma casa no futuro, de quem será ela? Dele. Existe alguma diferença entre os dois sistemas? Não. Não há diferença entre os dois sistemas, exceto pelo caráter do dono de tudo. Exato. Um deles vai usar força, coerção e te matar. Já o outro quer te conceder a vida. E ele te ama. E se analisar os preceitos dele, verá que são todos lógicos e úteis. Por acaso você já viu qualquer estatuto de leis, de governos deste mundo,
quão grosso ele é. É isso que eu sempre digo. Eles pegam esses 10 e tiram, mandam embora, e daí eles têm que ter um quarto inteiro cheio de leis só para compensar esses 10. Pois é, e você ainda corre o risco de pisar em um determinado lugar e ser ilegal pisar ali, e você ainda acaba na cadeia sem saber o que fez. A lei de Deus é muito melhor. Então, tudo se resume ao caráter. Agora, quando Deus te dá algo, Ele te dá uma casa. Ele disse que iria preparar um lugar para nós. Na casa de meu pai há muitas mansões. Isso irrita o diabo, pois de acordo com as novas traduções, Deus vai te dar um quarto. E fique feliz com isso, mas é o diabo que faz assim. Veja, por exemplo, o comunismo. Ele te dá um quartinho para você. Mas até isso irrita ele. Então, nas traduções ainda mais modernas, ele te dá algum espaço. Nem mesmo um quarto. Mas o que Deus realmente diz é que nos dará uma mansão. A mansão é dele. Mas quando ele te dá para viver nela, pelo fato de não haver nenhuma gota de egoísmo em Deus, quão dono da casa você se sente? Como se você fosse 100% dono, porque você vai governar juntamente com ele. Certo. E quando o diabo te dá alguma coisa, não é como uma faca no seu pescoço? É melhor É melhor você fazer o que eu mando. Então, Martin, eu já fiz a minha escolha. Eu escolho Deus. Porque não apenas ele demonstrou o seu caráter e eu estudei bem, ele não é uma pessoa que não está pronta para sujar as suas mãos por mim. Na verdade, ele deu a própria vida. Então, tudo isso é controle. Por acaso, Deus sabe tudo a seu respeito? Sim, Ele sabe em que você gasta o seu dinheiro? ele sabe tudo. Ele sabe como você o guarda? Ele atua no ramo da vigilância. E o sistema de vigilância dele é muito mais eficiente do que qualquer coisa que o diabo possa fazer. E por que não estamos bravos com Deus por isso? Porque ele não te força a nada. Sabe quando ficamos bravos com ele? Quando fazemos o que é errado. Pois sabemos que ele está vendo e não gostamos disso. E se pudéssemos desistir disso? E nossas mentes pudessem voltar em harmonia? Então amaríamos a Deus como ao nosso próximo. Falamos sobre isso já. Martin, será que num mundo como este, seria seguro que eu pudesse ler sua mente? Mas seria seguro, como no mundo como vivemos hoje, eu poder ler a sua mente? Não mesmo. De jeito nenhum. Mas enfim, vamos voltar ao assunto, senão a gente vai muito longe. O que eu quero dizer é que, no que se refere à escolha entre dois sistemas, olhe para o caráter do legislador. Mais um artigo, de julho de 2022. Algumas nações já distribuem documentos da nova identidade digital. Por exemplo, o Vietnã, o Brasil, Santa Lúcia, Grécia, todos eles estão seguindo essa tendência. É global. Quando a Bíblia diz todos, são todos mesmo. O Fórum Econômico Mundial publica um artigo pedindo pela censura global utilizando-se a inteligência artificial. Esse artigo é de agosto de 2022. É sempre interessante quando esse senhor aparece numa foto. Ele está sempre em harmonia com aquilo que os jesuítas querem fazer. Isso aí mostra os planos deles. Por acaso os jesuítas não tinham sistema de vigilância na Idade Média? Sim, a Inquisição. A Inquisição, correto? Eles controlavam todos. E eles foram bastante eficientes nessa vigilância. E mataram milhões de pessoas. Eles não entravam nas casas das pessoas para fazer vigilância e fazer tudo o que fosse necessário. Eles não estão fazendo o mesmo com presidentes Sim. hoje? Ou ex-presidentes? É a mesma coisa. E agora você tem o outro lado disso. As pessoas dizem sim, mas essa é a porção que tem que ser eliminada. Esse pântano tem que ser drenado. Mas o Donald Trump apoia este homem. Nós já mostramos nos episódios passados. Mesmo que possa parecer que eles vão fazer isso, essas identidades digitais e tudo mais vão ser implementadas e usadas. Eles não vão mais parar com isso.
Um artigo de opinião publicado no site do Fórum Econômico Mundial propôs criar um programa de inteligência artificial que pudesse agir como uma ferramenta de censura integral global. Será que os jesuítas e o sistema papal não chegaram a implementar a censura? Sim. A Bíblia deles. O que lhe aconteceria se você tivesse uma Bíblia que não fosse aprovada por eles? Ou mesmo se você tivesse o livro Table Talk de Martinho Lutero, que foi compilado por seu amigo von Amstoff? Daí vai... Você vai sentir calor dentro da camisa. Não, Martin, você está errado. Eles esquentavam o corpo todo. É triste, mas é verdade. É. Se você tivesse sorte, hein? Muito bem. Não temos que entrar em todos os detalhes aqui, mas o extremismo, a desinformação e discursos de ódio... Ora, mas quem determina o que é extremismo, desinformação e discurso de ódio? Eles que determinam. Eles. E quem são eles? Como eu já disse antes, nós nunca vamos saber. Mas são todos esses aí que estão de conluio com a besta. É isso mesmo. Por trás de tudo isso está o sistema da besta, pois é isso que diz a Bíblia. O programa de inteligência artificial proposto seria suplementado por uma coleta de inteligência humana fora da plataforma, disse Goldberger. Nós já estamos vendo coisas desse tipo acontecer. Já existem ferramentas digitais para isso em uma escala global. Já temos uma inquisição funcional acontecendo muito bem hoje em dia. A solução para o abuso online, inteligência artificial com inteligência humana? Martin, quando o Fórum Econômico Mundial sofreu um pouco de oposição quando ele quis tornar-se como uma organização inquisitória, eles responderam da seguinte maneira: por favor, tenha ciência de que este artigo foi compartilhado em sites que rotineiramente distorcem o conteúdo e espalham desinformação. O conteúdo deste artigo é a opinião do autor e não do Fórum Econômico Mundial. Martin, se o Fórum Econômico Mundial coloca um artigo ali, dando a ele grande proeminência, isso não significa que eles gostam muito desse artigo? Se eles realmente quisessem apostar no que eles afirmam, eles deveriam ter dito, nós não concordamos com isso. Pois é. Por favor, leia você mesmo o artigo. O fórum se compromete a publicar uma grande variedade de vozes e distorcer conteúdos apenas diminuem conversas abertas. Como eles são legaizinhos. Agora, existem políticos que, na verdade, conseguem ver por entre as regras. Isto não é nada mais, nada menos do que uma forma de escravidão implementada. Nós passaremos a servi-los. Veja só o que disse Malcolm Roberts, um político lá da Austrália. Vamos ouvi-lo. Corporações e globalistas bilionários serão donos de tudo: casas, fábricas, fazendas, carros, móveis. E cidadãos comuns terão que alugar quando precisarem. Isso se sua pontuação de crédito social permitir. O plano do grande reset é que você morra sem nada. Para realizar esse plano maligno, o Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab precisará tirar mais que bens materiais dos australianos. Os senadores nesta Câmara hoje, que apoiam o grande reset, ameaçam nossa privacidade, liberdade e dignidade. Sim, eles estão nesta Câmara do Senado. Em breve, o governo dirá aos nossos agricultores o que podem cultivar e castigará os consumidores australianos se comprarem as coisas erradas. Isto já começou com uma reforma assustadora agendada para a agricultura australiana. O sonho de micromanejamento das emissões individuais de carbono depende do que em breve será aprovado, a chamada identidade digital de confiança. É através da perseguição digital implacável dos cidadãos que o governo nacional liberal pode micromanejar as escolhas de compra. Os bancos australianos já demonstraram um grande interesse na identidade digital de confiança, dizendo que esta irá, abre aspas, permitir-lhes criar uma visão rica dos seus clientes. Estes são os mesmos bancos que já listam o risco climático como meio de negar empréstimos. Martin, nós não somos os únicos a enxergar essas coisas. Eis aí um político disposto a dizer isso publicamente.
Mas, infelizmente, ele não tem o foco correto, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Sim. Vai acontecer. E eu acho que é aí também que é daí que está vindo também um pouco do engano, porque se esse tipo de político não fizer uma conexão com a profecia bíblica, então eles, juntamente com os pregadores das falsas igrejas protestantes, serão os principais líderes nessa perseguição. Então, eventualmente, o diabo é tão esperto que não importa o lado que você esteja, você está preso nisso. Então, apenas para resumir, Papa Francisco autoriza grampos telefônicos para investigação de escândalo financeiro, diz relatório. Você acha que o Vaticano é favorável a esse modus operandi? E você, nesse artigo aí, pode ver o poder que o Papa tem. De acordo com os documentos vazados, alegadamente vistos pelo The Sunday Times, o Papa Francisco deu a sua permissão para investigadores junto ao escritório do promotor de justiça do Vaticano para grampear telefones, interceptar e-mails e até mesmo fazer prisões sem aprovação de juízes como parte de sua investigação. Não foi isso que fizeram na Idade Média? 100%, nós voltamos à Inquisição. Será que eles então mudaram? Eles não têm o poder de um Estado? Sim, porque eles estão ignorando os juízes. O New York Post apontou que em abril de 2021, o Papa Francisco alterou a lei do Vaticano para facilitar perseguições de cardinais e bispos. Dias depois, o pontífice supostamente ordenou a adoção de ferramentas tecnológicas adequadas para interceptar telefones fixos e móveis, assim como outras comunicações, incluindo as eletrônicas. De acordo com os documentos vazados, esses poderes podem ser exercidos contra as pessoas cujas atividades de comunicação são consideradas úteis para conduzir as investigações, diz o documento de acordo com The Times. Esta é a mentalidade com a qual estamos lidando. E, seja isso ético ou não, aparentemente, pouco importa. Não, porque eles vão, também nesse caso, jogar a carta do bem comum. E tem gente que acha totalmente aceitável hackear os dados de outras pessoas a fim de atingir os seus próprios objetivos. Na minha opinião, isto não é ético. Completamente errado. Pois isso não é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é forçar o seu próximo a fazer o que você quer. Portanto, o resumo de nossa discussão hoje é que tudo está em seu lugar. Com certeza. No que se refere à implementação dos últimos eventos descritos pela Bíblia. Nós estamos bem no cumprimento da profecia. E nós não apenas estamos neste ponto crítico, mas se analisarmos a todas as questões, como, por exemplo, a ambiental, as questões étnicas, as guerras e rumores de guerras, as questões políticas, devolvendo o poder à besta, as questões religiosas, as filhas voltando à sua mãe, assim como a implementação digital de um sistema que possa controlar a compra e a venda, e a aderência a qualquer coisa que eles desejem implementar. As peças estão na mesa. Sim. Pode, então, a partida final ocorrer? Nós estamos às vésperas disso. Então vamos orar. Querido Pai, as profecias bíblicas são maravilhosas. Eu te agradeço por elas. Mas, acima de todas as coisas, eu te agradeço pela revelação de seu caráter. Pois assim podemos fazer a escolha certa. Ajuda-nos nessa escolha, em nome de Jesus. Amém. Amém.